Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna e franciscana de paz e bem. Estamos em Nazaré, estamos na Terra Santa, estamos na terra da esperança. O tema do nosso programa de hoje é perdas familiares. Sim, a realidade da morte. De São Paulo, nada irá nos separar do amor de Cristo, nem a morte irá nos separar. E a morte será a passagem à vida. E queremos aprender com São José, que aqui neste lugar santo viveu a sua experiência de morte e morreu nos braços de Nossa Senhora, Maria Santíssima, sua esposa, e do seu filho Jesus. Como é bom acolher a irmã morte como realidade da morte corporal, mas abertura para a vida. A pergunta: como lidar com o luto? As fases do luto. Esta realidade da morte, que também é uma realidade familiar. Nós iniciamos a vida familiar, se casa partindo de ser sozinho, e também a experiência do luto, quando morre um dos cônjuges, ou, em tantas vezes também, quando morre um filho, quando morre os pais, os avós, os tios, pessoas significativas do seio familiar. Como lidar com esta realidade da vida, a realidade do luto. O termo luto, em português luto, deriva do latim lugere, que significa choro. Luto quer dizer choro. Sim, faz parte do luto chorar. É necessário viver este choro. A primeira fase da elaboração do luto é viver este sentimento. Hoje nós falamos que tudo é depressão. A tristeza é depressão. Não, atenção, queridos irmãos e irmãs. A tristeza não é depressão. A tristeza faz parte também do teu ser humano. Jesus pediu para não estar sozinho. Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Ele chorou em frente àquele túmulo na cidade de Betânia, entrando em Jerusalém. Sim, lugere, faz parte do luto chorar. É fundamental você experimentar esta dor, você viver a tua dor e acompanhar também os outros membros da família que irão chorar, que irão sofrer. Não é depressão, é tristeza, e esta tristeza faz parte da nossa existência. Porém, atenção, queridos irmãos e irmãs, de um ponto de vista psicológico, o estado resultante do luto, que quando é a perda de uma pessoa significativa, que foi parte da nossa existência, temos que nos abrir, depois do choro, também à oração, à interiorização deste acontecimento. Nós cristãos o fazemos com a celebração das exéquias. Rezar pelo ente querido é um dom da fé, a fé na ressurreição, na imortalidade, que vai nos ajudar, sim,
a entrarmos em uma outra dimensão de presença. Aprender a uma outra dimensão e relação com o irmão, a irmã, o pai ou a mãe que faleceu, ou o próprio filho que faleceu, ou outro membro da família. Sim, a consciência que nós vivemos na união entre céu e terra. A consciência que a morte faz parte da vida. Sim, se perdeu a tua mãe, se perdeu o teu pai, você não os perdeu, mas eles estão vivos. Você os ganhou para o céu. E eles estarão presentes na tua vida em uma outra forma de presença. Eu gosto muito daquela imagem dos discípulos no Monte das Oliveiras, no dia da Ascensão, quando Jesus prepara para o momento da separação, depois da morte e ressurreição, onde Jesus deixa os discípulos e os consola. E São Pedro, voltando para Cafarnaum, quando ele entrou naquele quarto, porque Jesus viveu os 3 últimos anos, os 3 anos da sua vida pública na casa de São Pedro. E o Evangelho de São João narra que quando São Pedro entrou lá naquela casa e viu o quarto onde Jesus dormia, deve ter visto as suas sandálias, o prato que ele comia. E São Pedro, triste, disse aos discípulos: eu vou pescar. E naquela pesca, a manifestação do Cristo ressuscitado. Sempre quando você está voltando de casa, eu vivi essa experiência quando perdi os meus pais, aquele momento da tristeza depois que você deixou o cemitério, depois do enterro, você voltar para casa, olhar para os pertences da pessoa amada e viver aquele momento, como São Pedro olhou para aquele quarto. Mas você irá olhar para o céu, você vai olhar com a oração, na Eucaristia, que você irá participar, que você irá também pedir na intenção daquele ente querido. Você começará a entender, a assimilar, a se apropriar da realidade entre céu e terra. Porque Deus permite a morte de quem amamos. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs católicas, não têm uma resposta para a questão da morte e do sofrimento do mundo. Encontramos sempre pessoas que nos fazem essas perguntas, em modo especial quando é a morte de uma criança, quando é a morte de um inocente, quando é uma morte prematura. É aí a dificuldade em responder. Por que da morte? A verdade, queridos irmãos e irmãs, quanto mais encontramos o significado da vida, da verdadeira vida, mais nós entendemos a passagem, entendemos a Páscoa, entendemos a morte, que não é um fim, mas sim uma passagem para a vida, para a verdadeira vida, a vida eterna. E nós nascemos para a verdadeira vida. Quer dizer, quando nós nascemos, nós já temos dentro de nós o desejo do transcendente, o desejo da eternidade. Mas não sempre é fácil viver reconciliado com a perda de um ente querido. O cristão deve se convertir continuamente, deve superar aquele vazio que a morte traz para consigo e confiar no Senhor, que revelou a sua vida em nós. Quando nós entendemos, quando nós vivemos bem a nossa vida, mas aquela vida verdadeira, a morte irá ser, como São Francisco chamava e cantava, a irmã morte corporal. A morte corporal.
E quando vivemos nesta dimensão, nós iremos sofrer, sim. Nós iremos chorar, sim. Nós iremos sentir saudades, sim. Mas nós não iremos chorar com desespero. Nós não iremos ter sentimentos de desespero, rezando com aquela oração de desespero, que muitas vezes não é oração, é somente raiva, angústia. Você irá chorar lágrimas de saudade, você irá chorar e sentir a saudade, mas você irá entender que aquela vida não pertence a ti, que a vida não nos pertence. A vida não nos pertence. O homem é Adamá, o homem é a palavra hebraica para dizer homem, que quer dizer argila, fragilidade. E nesta fragilidade, Deus habita com o seu Espírito. E nós temos a nossa alma, como diz o salmista, a minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. E esta sede será sempre nos nossos corações, o nosso desejo da eternidade. Quando vivemos assim, diz São Paulo, se nós vivemos ressuscitados com Cristo, nós iremos procurar as coisas do alto. Nós iremos viver a morte como irmã. Ah, morreu o meu irmão. Não, o meu irmão fez a sua Páscoa. Quanto é bonito quando nós falamos assim, a minha mãe fez a sua Páscoa, o meu pai fez a sua Páscoa. Encontrei uma mãe que chorava e dizia, Padre, o meu filho tão jovem fez a sua Páscoa. Irá, sim, fazer Páscoa com Cristo, porque o filho morreu perto, nas proximidades da festa da Páscoa. E ela lembrou aquela palavra, venha celebrar, irei celebrar a minha Páscoa contigo. Assim, na esperança cristã, gostaria de concluir com o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Uma pergunta pedagógica. Como explicar a morte aos filhos? Sim, não somente explicar, mas não esconder a realidade da morte. Fazer participar as crianças, os jovens, a realidade da morte, que faz parte da vida e é também uma situação familiar. E se vive em família, se chora em família. Existe uma cultura do esconder a realidade da morte das crianças e dos jovens, que irão somente aumentar nelas a fragilidade, também a nível psicológico, irão ser pessoas que não irão viver frustrações mínimas. Vamos não esconder, acompanhar. Quando eu vivia em Roma, por um período, não sei como é hoje, mas penso que não mudou muito, as pessoas idosas que estavam doentes e morriam, diretamente iam para lugares longe das próprias casas para que as crianças, os jovens, não participassem da vigília ali, do velório do idoso, porque é muito traumático, é um grande mal. Temos que educar as crianças e os jovens a esta realidade. E morrem também jovens, e morrem também crianças. A realidade da morte é uma realidade que temos que tocar, que temos que viver. É uma realidade que temos que aprender já como educação a conviver. Uma pedagogia é o modo de comunicar o luto, a morte às crianças. Eu aconselho acolher as emoções, quer dizer, se a criança irá fazer perguntas, irá manifestar o seu sentimento de tristeza,
de angústia, acolher. Tranquilize a criança e fale sobre as coisas que aquela pessoa deixou e que irão permanecer dentro de nós. Quando é a morte do pai em um acidente, ou da mãe em um acidente, ou dos avós, que eles são tão ligados. A falta pode se tornar presença, quando se explica para as crianças, na memória. Uma outra forma, sim, de presença. Incentive a criança a chorar, a ter os seus sentimentos. Chorar ajuda as emoções e, ao mesmo tempo, tem um efeito também calmante. O chorar tem um efeito calmante. E a criança irá viver o seu luto, irá viver na sua percepção, na sua condição, aquele luto, aquela tristeza. O modo de comunicar, repito, é importante, o modo de acompanhar. Vamos ajudar, sim, que a morte, a realidade da morte, faça sempre mais, como é uma realidade, parte das nossas famílias, porque um dia ou outro irá chegar esta dor na tua casa, na tua vida, e você irá ter que comunicar. Vamos pedir ao Espírito Santo que aumente em nós a fé, aumente o nosso desejo de sermos próximos de quem chora e também deixar que outros irmãos e irmãs se aproximem de nós e enxuguem também as nossas lágrimas. Uma outra pergunta: tenho a sensação que não fiz tudo o que eu podia fazer pela pessoa que morreu. Falar de morte, falar da passagem, da Páscoa, de tantos irmãos e irmãs que morrem, que vivem a experiência da passagem, não é fácil. Lembro sempre que quando nós vivemos uma vida cristã, uma vida com olhar para o céu, nós iremos viver melhor o acontecimento, a realidade da morte. Explico. Quando você visita as pessoas que você ama, quando você telefona, você manifesta o teu amor, você também doa o teu perdão e acolhe o perdão das pessoas que vivem contigo, das pessoas da tua família, das pessoas que você ama, certamente o dia da morte irá ser difícil, você irá chorar, mas irá sofrer um pouco menos com a tua consciência. Aqui gostaria de chamar a atenção, queridos irmãos e irmãs, que na situação de morte e também de situações de estresse que causa morte, de tristeza, dificuldades entrarão em ação, tomam a nossa mente os pensamentos disfuncionais, sentimentos de culpa. Aqui é necessário a decisão, com a ajuda, se você não consegue sozinho, de um irmão ou irmã na fé, de uma ajuda de alguém que entende como ajudar a elaborar o luto, que a relação com a pessoa que faleceu, o ente querido, não é mais neste nível. Não é mais neste nível. O que eu pude fazer? O que eu não fiz? Não é mais neste nível a relação. Você não pode voltar atrás. Por isso, a relação é em um outro nível. O que você pode fazer? Você pode rezar. Você pode trazer à memória as boas lembranças. O sufrágio pela alma, com a celebração de santas missas por aquele irmão, aquela irmã. Atos de caridade e de reparação no caso de faltas graves da nossa parte para com aquela pessoa que faleceu. Diz Jesus que a caridade cobre uma montanha de pecados. O sacramento da confissão. Por que não confessar que você errou, que você não visitou, que você foi um filho que não deu atenção para os teus pais quando eram idosos, que você foi um pai que abandonou aquele filho que morreu naquele acidente? Você pode sim, numa confissão, você pode sim fazer atos de reparação de caridade pela memória,
lembrando daquela pessoa que você ama e que não está mais conosco. Acolher o sentimento, mesmo que te faça chorar. Chorar purifica o coração e transforma as nossas percepções. Vamos viver assim, não com o nível que nós estamos acostumados. Eu não visitei, eu não fiz, eu não ajudei, eu fui distante, eu fui uma pessoa que não me preocupava com aquela pessoa que morreu e estou sentindo na minha consciência. Deixe disso. Agora existe um outro nível de relação. Este nível é um nível profundo. Viva a tua fé. Viva esta dimensão da fé na eternidade, da vida dos nossos irmãos e irmãs que fizeram a Páscoa. Eles estão em uma outra dimensão e você também é convidado a entrar em um outro nível de relação. Olhar para o alto, olhar para o céu, abrir as mãos à caridade. A caridade, insisto, não gostaria de ser banal ou rústico, mas quando a conversão chega no bolso, eu acredito mais. Quando você faz algo de caridade, onde toca o teu econômico, toca o teu tempo, eu acredito que realmente você gostaria de ter feito algo por aquela pessoa que faleceu. Quando são somente choros e gritos, eu não confio e não acredito muito. Depois de uma semana, as pessoas já estarão rindo e nem se lembram mais do que aconteceu. Não, não somos assim. Vamos viver a união com os nossos irmãos e irmãs falecidos com tanto respeito, com tanta gratidão e com tanto desejo de união. Sim, união com Deus, e em Deus nós nos encontramos todos. É a união de céu e terra, é a união que Deus quer da Jerusalém que caminha e da Jerusalém do céu. Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento da nossa oração, com a graça deste lugar santo, com a graça sobrenatural do lugar aonde Jesus viveu, na companhia de São José e de Nossa Senhora, que intercede pela tua dor, que intercede pelo teu clamor, que intercede e consola o teu coração que sofre a morte, que sofre a dor da passagem, a dor da morte, da Páscoa, daquele irmão, daquela irmã que você ama, o esposo ou esposa, o pai ou mãe, o mesmo filho. Te traz a consolação, que é a consolação do Espírito Santo, por meio da oração profunda, do Espírito que transforma, do Espírito que consola e transforma, por que não, o teu sentimento, que transforma a tua dor, o teu choro em esperança cristã. E queremos rezar com a palavra de Deus, que é consoladora, com a palavra de Deus, com o Salmo 33, versículo 19. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. Sim, Senhor, nós acreditamos na vida, nós acreditamos na tua vida em nós pelo batismo, nós acreditamos que a tua morte e ressurreição venceu as consequências do pecado, venceu a morte, sim, porque nos destes a tua vida em nós com a tua ressurreição. E vamos lembrar dos irmãos e irmãs que rezam conosco, que participam da alegria, da esperança, do olhar na fé, e participam e seguem o nosso programa e escreveram para o nosso programa na Escola de Nazaré. A Patrícia pede que rezemos por suas intenções. O Jailton Araújo, da Bahia, Brasil, nos enviou sua mensagem pelo Instagram CN Terra Santa,
pedindo que rezemos pelo momento difícil que está passando em sua vida. Envie o teu pedido de oração para o nosso programa na escola-de-nazaré@gmail.com ou pelo Facebook, Canção Nova Terra Santa. E vamos consagrar todas as famílias à Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa na Escola de Nazaré, é a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé.